Estou aqui para contar a minha história. Eu sempre falo assim, não vou falar mal da vida de ninguém, vou falar da minha vida. E quando a gente fala da vida da gente, nós temos toda a liberdade de falar. Eu, por isso, quero me apresentar, não fui apresentado totalmente assim, mas vou. Porque é fácil, meu nome é muito fácil, somente os patrícios lá sabem pronunciar. Queria pedir, por gentileza, se tem alguma cadeira que ainda não se virou para cá, por gentileza, se pode se virar para cá, fica mais fácil a nossa comunicação. Se puder virar a sua cadeira para cá, agradeço. Meu nome é Nazhat, daqui a pouco vai decorar, vai repetir, então presta atenção. Nazhat Mohammad Jamil Hassou. Como que é? Eu sei que tem uma mesa lá no fundo, decorou já. Eu percebi. Podem repetir o nome? Nazhat. Isso, muito bem. Nazhat, assim, bem forte. Nazhat quer dizer triunfo. Nós estamos em Cidade de Vitória, o nome é Triunfo. Espírito Santo ainda. Eu nasci no Líbano, numa família islâmica, dentro de uma família política, pai proprietário de terra, próspero na vida, família envolvida em política. E assim eu cresci, almejando um dia ser também político. Cresci, meu pai faleceu quando eu era pequeno ainda, fiz meus primeiros estudos, deixei de apresentar minha família, que não está comigo, quando não está, esqueço de apresentar, sou casado, pai de 5 filhos. A minha filha que me acompanha, quando tem dificuldade de pronunciar meu nome, a minha pequena levanta e pronuncia o nome do pai inteirinho. Ela tem 5 anos. Estudei no Líbano até primeiros anos, antes de entrar na faculdade. Quando chegou o tempo da faculdade, começou uma guerra civil no Líbano, e por causa disso, muitos lugares fecharam, escolas, faculdades. Então, perdi alguns anos por causa dessa guerra. Mas chegou uma hora de tomar uma decisão. E na vida da gente, sempre existe uma hora onde temos que tomar uma decisão. E a decisão, algumas vezes, custa para aquele que toma uma decisão, um desligamento. Eu escolhi estudar no exterior, estudar nos Estados Unidos. Como falava bem inglês, eu escolhi os Estados Unidos, me matriculei numa faculdade nos Estados Unidos, estava tudo pronto, documento, faculdade, passaporte, ok. E de repente me chega uma ligação do Brasil. Em cima da hora sempre chega alguma notícia do Brasil. Porque havia no Brasil um irmão meu que trabalhava no comércio há longos anos. Quando descobri que estava indo para estudar nos Estados Unidos, ele me ligou me oferecendo vir para o Brasil para estudar aqui. Alguém pode dizer uma loucura, tal, trocar um lugar por outro. Mas o que me motivou a vir do Brasil em 1980 foi as palavras do meu irmão que me falou: vem que você vai ter alguém ao seu lado que vai cuidar de você. Árabes, libaneses, sabe que como gostamos de viver em família, lado de parentela, famílias e assim por diante. Então concordei, mudei a minha trajetória, mudei meu caminho, vim para o Brasil para estudar aqui. Cheguei aqui cheio de gás, jovem, forte, animado, e ainda cheguei cheio de orgulho. Falei para minha mãe, eu vou para o Brasil, mas não vou viver a custo do meu irmão. Vou vender parte da herança do meu pai, vou levar parte de herança. Naquele tempo, eu vendia uma parte de herança, e o valor, o jovem que eu trouxe junto com ele, dava para comprar. Quem conhece a Cidade de Leste no Paraguai? Quem já foi em Foz do Iguaçu? Foi fazer compra lá no Paraguai. Naquela cidade, no auge do Paraguai, dava para comprar o valor que eu trouxe comigo 10 lojas naquele tempo. Imagina um jovem chegando como um valor alto para um jovem para estudar. Eu tinha um orgulho.
Assim, cheguei no Brasil e fui tentar estudar. Porém, deparei com uma coisa que não tinha pensado. Não conhecia a língua portuguesa. Simples detalhe. Falava inglês, cheguei cheio de amor a chamado do meu irmão. Cheguei aqui, deparei com uma língua estranha aqui, que nunca ouvi falar português. Tentei estudar, tentei fazer algumas coisas, eu conhecia todas as matérias. Fui para fazer vestibular, mas como vou fazer vestibular sem conhecer a língua? Me desanimei. Algumas vezes você luta a vida inteira e de repente surge um obstáculo, um pequeno obstáculo, que atrapalha a jornada inteira. Por causa de um mínimo detalhe que poderia ter sido superado, se esforçando para fazer aula particular, eu desisti do estudo. Fui para meu irmão, falei para ele, não quero estudar mais. Eu fui para pedir um socorro daquele que me chamou para cá. Eu esperava incentivo, alguma coisa. Primeira palavra que me falou, muito bem, vai trabalhar no comércio comigo. A intenção do meu irmão não era tão boa assim, porque ele estava almejando o valor que estava comigo. Ele sabia que havia vendido parte de herança, ele comerciante nato, então pensou, meu irmão trabalhando comigo, aquele valor vai ser aplicado no comércio. Foi o plano dele. Eu entrei com ele no comércio e assim fui crescendo. Depois que entrei no comércio e deixei de estudar, aprendi a língua portuguesa em 6 meses. Até comecei a fazer poesias em português também. Jovem, saindo, fazendo festas, namorando, tal. Aprendi rápido. 6 meses, por causa de 6 meses, eu deixei de completar o estudo. E algumas vezes nós fizemos isso na nossa vida, realizamos isso. Eu não quero dar um passo mais daquele que aprendi a dar. E por causa disso, falho. Permaneço no mesmo lugar. A minha vida não muda. E assim por diante. Foi depois disso, algum tempo depois, fui conhecendo a minha primeira esposa. Conheci, daqui a pouco casei. Daqui a pouco os filhos começaram a chegar. 3 filhos, de repente já estava responsável dentro de uma casa, uma esposa com 3 filhos. O comércio acabou. Meu irmão acabou o comércio porque não estava dando certo. Ele estava quase tomando a conta de tudo, mas não estava sobrando nada para mim. Nisso eu saio do comércio, saio com prejuízo enorme, saio com quase 10% do valor que apliquei. Quem fica com o valor foi ele. Mas havia saído para a minha vida, havia mais herança. Vendo outra herança que estava no Líbano, trago um valor, o dobro do primeiro. Eu estava bem, apliquei em comércio, agora eu tinha meu comércio, era empresário, bem respeitado na cidade, um trabalho, um comércio exclusivo, tinha exclusividade também com a prefeitura de Foz do Iguaçu, estava indo muito bem, trabalhava com instalações de redes elétricas, eu estava indo muito bem no negócio. Quando estava no auge, me aparece meu irmão de novo. Me aparece quebrado, totalmente quebrado, tendo 4 lojas, quebrado com 4 lojas. Chegou para o irmão dele mais jovem, eu sou caçulinha de família, pedindo pagar a dívida dele no banco mediante entramos em sociedade nas 4 lojas. Fiz meu cálculo, achei viável aquilo, falei sim, vou pagar, paguei dívidas dele, entrei em sociedade, mais uma vez entrei em sociedade. E essa sociedade durou 6 meses. 6 meses veio o pior depois. Quebraram todas as lojas. Algumas vezes nós pegamos aquele que bom, que lutamos tanto para crescer e entregamos na mão errada. Quem conhece seu sofrimento, somente você. As lutas, dificuldades que você passa, só você. E algumas confiamos outras pessoas, nossos segredos e algumas coisas parecidas. Nós perdemos muitas coisas. Uma família, 3 filhos,
homem falido. Para piorar a situação, a casa estava de cabeça para baixo. Recentemente, naquele tempo, a minha esposa havia descoberto que houve uma traição. Eu tinha minhas aventuras naquele tempo, fazia muitas coisas erradas que não convém fazer dentro de um casamento. E a esposa havia descoberto tudo aquilo. Imagina uma situação: falido, a esposa errada, filhos precisando, estava construindo uma nova casa, a vida estava boa, estava construindo uma nova casa, e de repente vem a falência. Só entende falência quem passou por falência. Desaba. Esse dia, dentro da minha casa, no fundo da minha casa, abriu um buraco de nada. Surgiu um buraco. E algumas vezes acontece conosco, de repente surge um buraco embaixo dos nossos pés e nós caímos sem perceber como nos caímos. Veio a falência, situação difícil. E aquele que podia fazer tantas coisas não podia mais fazer nada. Chegou a nível que meus filhos chegavam muitas das vezes pedindo coisas simples. Coisas de criança. Aquelas coisas que agradam a criança de comer. E o pai não tinha mais condição de comprar. Aquilo que granjei, aquele que ganhei, aquele que apliquei, desapareceu tudo. Porque fiz más escolhas. Eu escolhi achando que estava escolhendo meu irmão, aquele que me chamou, aquele que falou que vai me proteger. E algumas vezes confiamos plenamente naquelas pessoas que mais chegadas, e algumas vezes os piores são aqueles que estão mais perto. Imagina uma situação. E assim foi. A esposa naquele tempo viu o marido naquela situação, que foi tentar trabalhar, tentar procurar no comércio, na exportação, nos amigos, que tinha tantos, acreditava que havia tantos amigos. Quando chegou a minha vez de pedir socorro, desapareceram os amigos. E não pedi dinheiro a ninguém, pedi emprego. Cheguei a pedir, no final, trabalho de balconista. E os amigos que achavam que eram amigos, viraram as costas. Naquela situação, parei dentro da minha casa, sem fazer nada. Quem levantou a esposa foi trabalhar para sustentar o homem que traiu e sustentar os filhos que estão dentro da casa. Me transformei aquele homem orgulhoso, o serviçal da casa. Trabalhava dentro da minha casa, fazia serviço da casa, lavava roupa como nunca, passava roupa, aprendi a lavar ou passar roupa, fazer comidas, e ainda no final do dia tinha que suportar a esposa que chegava reclamando do meu serviço. Pode rir, não foi com você, comigo. A esposa, eu creio que homem jamais aqui nessa cidade chamada Vitória faz isso com ninguém. Os homens são comportados aqui, chegam ali, que lindo, serviço maravilhoso, comida, tempero exato. Aqui ninguém reclama, só reclama lá no Foz do Iguaçu, pessoal de Foz. E assim, para mim foi horror aquele tempo. Hoje eu posso rir dessa história. Daqui a pouco talvez eu vou te chocar através daquilo que eu vou falar. Vou me expor de tal maneira que você vai me julgar. Mas não tenho medo de julgamento, porque eu sei que através daquilo eu alcancei alguma coisa tão nobre. Não tinha mais jeito. 1 ano e meio parado sem fazer nada, ouvindo tantas coisas da esposa, tinha que ouvir quieto. Aquele homem que tinha tanto orgulho, esqueceu o orgulho. Eu busquei solução, não achei. 1 ano e meio depois chega para mim uma ligação, uma pessoa que me conhece e fala: eu sei que você não está trabalhando. Passou um tempo, não tá, mas eu achei alguma coisa para você fazer. Você quer ser representante comercial de uma firma multinacional? Falei: uau, que serviço bom, é comigo. E de repente, representante comercial. Eu tenho representantes comerciais aqui. Mas a nível internacional, falei: que excelente.
Comecei a imaginar, você fala inglês, por isso te indiquei para fazer isso. Falei, quando começo, você tem que fazer a entrevista. Aonde? No Rio de Janeiro. Não tenho dinheiro. Vou mandar passagem para você ir lá. Falei, que empresa interessante. Chego no Rio de Janeiro, Copacabana, hotel 5 estrelas, aonde foi marcado um encontro para fazer a entrevista. Preparado, afiando o inglês para falar. E me surpreende naquele lugar com uma pessoa que ia me entrevistar. Aquele homem, primeira pergunta que ele me faz, quanto que você está devendo? Fiquei surpreendido. Em vez de me perguntar seu currículo, trabalhar com quem, qual é a sua experiência, quanto que você está devendo? Tinha que fazer um cálculo rápido daquelas dívidas acumuladas. Falei para ele rápido, mais ou menos X. Só isso. Pensei que a sua dívida era maior que a dívida do Brasil. Você tem uma conta bancária? Sim, eu tenho. Inativa, mas eu tenho. Me passa esse número, amanhã vai ter esse valor na sua conta. Falei, uau, que serviço bom. Fui indicado para uma grande empresa. O homem está pagando dívida, você me perguntar qual é a sua qualificação. Quem não queria isso? Alguém bater na sua porta e falar, eu ouvi falar, você tem uma dívida, está encalhada no banco, eu vou te passar esse cheque aqui. Todo mundo quer. Falei, agora vou me preparar mais para a entrevista. O homem olha para mim e fala, agora vamos falar no negócio. Você acha que a representação dá dinheiro, tal? Começou aquele assunto. Falei, dá. Foi falando coisa que não sei. Falou, muito bem. Negócio seguinte, eu vou falar com você sobre um assunto, ou você aceita, e nós conversamos, ou não aceita, você sai pela mesma porta que você entrou. Dentro de mim falei, como não vou aceitar? O homem está pagando todas as minhas dívidas. Pode ser outro serviço. Eu quero voltar empregado dentro da minha casa. Eu quero voltar a ver sorriso no rosto dos meus filhos. Eu quero voltar a ser o homem que era bem conhecido na cidade. Voltar a ser empresário, se for necessário. Mas não esperava a oferta que ia me dar, fazer. Negócio seguinte, você aceita ou não aceita? Negócio é cocaína. Tem promotor público aqui? Graças a Deus. Hoje eu posso rir. É cocaína. Eu fiquei paralisado, sem ação. Não fui educado para isso, nunca usei drogas, não sabia o significado desse termo exatamente. De repente alguém me fala, cocaína, vai trabalhar com cocaína. Não tinha palavra. O homem viu que eu estava paralisado. Ele olha para mim e fala, mas negócio é fácil. Sempre facilita as coisas. É muito fácil. Você vai estar num lugar, numa esquina, parado no exterior, vai parar um carro ao seu lado, desce o motorista, você assume o lugar do motorista, anda 2, 13 quadras, o máximo 13 quadras, vai ter outra pessoa, entrega para ele esse carro e pronto. Quanto que você quer para fazer esse serviço? Eu fiquei que nem bobo olhando na cara dele. O homem estava me pagando uma dívida para mim, era tão grande, de repente fala, vai andar 13 quadras para entregar carro para alguém, eu pensei que eu tinha que devolver dinheiro para ele. Não tinha noção nenhuma, inocente totalmente a respeito de qualquer assunto ligado àquilo que é ilícito. O homem olha para mim e fala, vou te pagar para fazer esse serviço $50 mil. Anos 80, $50 mil era um valor. Aquele valor dava para me trazer de volta para o comércio. Começar dando primeiros passos, mas firmes, com aquele valor, anos 80. Eu pensei bem e falei, como falou, serviço fácil, 13 quadras, ninguém vai ver, ninguém vai saber, minha família não vai saber. Se alguém perguntar de onde dinheiro, vou falar que alguma coisa veio para minha mão e pronto, acabou. Concordei.
2 meses depois, estava com um passaporte assinado para entrar nos Estados Unidos. Você sabe como é difícil o visto para os Estados Unidos. Estava assinado tão fácil. Na ilha de Manhattan, Nova York, passei primeira semana, 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses dentro de um apartamento luxuoso no coração de Manhattan, junto com um grupo de pessoas que nunca havia visto. Passando 2 meses, eu pulei. Aquele sangue árabe esquentou de novo. Perguntei à pessoa que estava liderando: o que estou fazendo aqui? O homem falou que ia ser coisa rápida. O rápido já estava passando 2 meses nos Estados Unidos. Mas o negócio é o seguinte: a mercadoria chegou, mas todo mundo está com medo da Polícia Federal Americana. Eu era novato, e novato tem coragem, porque nunca passou por essa experiência dolorosa, nunca passou pelo perigo, consequências. Falei, eu vou resgatar. Foi, como eu falava inglês, muito bem. Fui lá, resgatei, aluguei um lugar, depois coloquei aquela carga num lugar. Quando abro aquele hora de abrir, ninguém queria trabalhar. Sobrou para quem? Para o corajoso novato. Aquilo que tinha que durar 13 quadras, serviço rápido, 5 minutos, menos que isso. Levei 1 semana. Minha declaração, minha confissão de culpa. 1 semana abrindo caixas e caixas, fardos cheios de papel celulose. Dentro da papel celulose havia cocaína. Todo dia saía 2 vezes de Brooklyn até Manhattan, carregado com mais que 200 quilos de cocaína. Por 1 semana, eu poderia ter sido preso lá. Mas talvez não era o tempo. Terminou aquilo, não falou por orgulho aquilo que aconteceu, não. Terminou aquilo, volto para o Brasil, atrás daquele valor, recebo $50 mil. Antes de sair, o cara me para e fala, espera um pouco, você tem uma recompensa. Recompensa de quê? Pelo bom serviço que você realizou. Mais de $30 mil a mais. 50 era bom, 30 era ótimo. Falei, agora nunca mais eu quero esquecer que entrei naquele negócio. Graças a Deus ninguém viu. Vou voltar a fazer um trabalho acima de qualquer suspeita. Vou esquecer que eu fiz aquilo na minha vida. Voltei, falei, primeiro passo, vou corrigir as coisas dentro da minha casa. Minha esposa não quer me olhar. Vou levar ela, levei ela para Maceió com as crianças, uma praia bem gostosa. Falei, vou reatar os relacionamentos, mudar a cabeça dela. Não falei para ninguém aonde estava. Passa 1 semana. E de repente, um dia toca no hotel o telefone. Pensei, a recepção. Quando eu atendo, levo susto. Era a voz bem conhecida. E a pessoa, eu perguntei à pessoa, como você me achou aqui? A pessoa fala para mim, não importa como te achei, manda sua família para casa, você tem uma viagem para falar como uma pessoa. Fiquei irritado, fiquei contrariado, eu não queria mais mexer com aquilo. Mas falei, vou falar com uma pessoa que está me chamando, agradecer, falar, acabou, não queria mais. Para minha surpresa, descobri que a viagem era para Colômbia. Até então não sabia com quem eu estava agindo, para quem estava trabalhando. Eu achava que bastava uma palavra para acabar o assunto. Chego em Bogotá, uma jovem senhora me aguardando, me esperando. Aquele carro luxuoso dela, esportivo, vermelho. Eu fiquei babando, olhando aquele carro. Ela percebeu que eu estava interessado no carro, olhou para mim. Você gostou? Gostei. Vou mandar de presente para você no Brasil. Olhei para aquela pessoa, não sabia quem era. Foi me mandar presente para o Brasil. Quem é essa pessoa? Chegamos em um lugar bem luxuoso, em frente de um palácio, vou dizer essa palavra. Parou o carro e havia uma escadaria para chegar naquele lugar. Quando parou o carro, sai de dentro, uma pessoa ficou em cima daquela escadaria, me aguardando, não conhecia a pessoa. Quando chego perto, ele abre um sorriso, estende a mão para mim e me cumprimenta. Tudo bem? Fez boa viagem? Como está sua família? Como está sua esposa fulana?
Como está seu filho fulano? Como está sua filha? Outra. Ela foi apresentada na igreja, eu quero ser padrinho dela, seja bem-vindo. Não sabia com quem estava falando. A única coisa que queria dizer, eu vou falar palavras, eu não quero mais, obrigado, eu quero voltar para minha casa. Aquele homem me abraça, me leva dentro daquele palácio. Tão grande a sala dele que tinha até cascata enorme dentro. Ele falava das minhas qualidades. Ele falou, você lembra daquela pessoa que estava liderando vocês no exterior? Ele foi inútil, nós eliminamos ele. E eu, meus sócios, estavam procurando alguém para ocupar largo de liderança nossa no exterior. Dentro de mim, estava falando desse homem, não para de falar, eu quero ir embora logo. E nós estávamos pensando colocar alguém. E nós pensamos que você pode ocupar posição de liderança, ser responsável por nosso dinheiro no exterior. E não era qualquer dinheiro. Milhões e milhões de dólares. Eu queria dizer não. Para isso, agora você vai ser promovido, vai ser um chefe responsável conosco sobre nossos negócios nos Estados Unidos. Eu queria dizer não. Para isso, você não vai trabalhar com sua própria mão, vai recrutar pessoas, você somente vai comandar, eles que vão trabalhar. Queria dizer não para aquele homem. E vai começar a ganhar pouco a mais a partir de agora, melhor que você ganhou antes. Queria dizer não, eu quero voltar para minha casa, para minha família, viver em paz. Aquele homem olha para mim e fala exatamente assim, a partir de hoje, você vai começar a ganhar por cada operação $1 milhão. Falei, sim, eu quero. $1 milhão. Anos 80. Se 50 era bom, 80 era melhor. Imagina, $1 milhão, anos 80. Por cada operação realizada. E não era uma operação realizada por ano, são várias. Esse negócio não para. Não para. Não para porque tem gente que compra. Eu aceitei, me vendi por $1 milhão. Esqueci a casa, esqueci a paz, esqueci o trabalho honesto, esqueci o perigo, esqueci tudo. Somente estava imaginando $1 milhão. Hoje em dia, $1 milhão é 4 milhões de reais. Imagina anos 80, $4 milhões. Eu aceitei, me entreguei e simplesmente comecei uma nova vida que não foi planejada para mim. Um ano depois, fui chamado no mesmo lugar para receber o parabéns pelo bom serviço prestado de novo e ser promovido a assumir responsabilidade de cartel de Cali, de Colômbia, no Brasil. Não era qualquer cartel. Cartel de Cali, de Colômbia. Assumindo o Brasil juntamente com os Estados Unidos. Eu não era mais aquele empregado ou responsável. Me tornei parte dos negócios. Me tornei sócio dos negócios. $1 milhão já era sombra daquilo que comecei a ganhar. Muitas coisas. Aconteceram vários fatos. Tem um recorte de jornal aqui comigo. Depois, o próprio jornal fala de fortuna de $500 milhões. Pessoa inocente. Pessoa que viveu num berço bom. Não precisava colocar a mão nas coisas erradas. De repente, me tornei um chefe de tráfico. Sabe o que me custou o tráfico? Aquele que me levou para o tráfico, a minha família. Eu perdi a minha família. Não tinha mais tempo para minha casa, não tinha mais tempo para meus filhos, não tinha mais tempo de deitar na minha cama, não havia mais tempo para nada. De acariciar o filho querido, a filha, pegar, levar para jogar a bola, ouvir, papai, eu te amo. Não havia mais tempo. Eu era visitante dentro da minha casa. Visitante de Natal, mais ou menos isso. Que aparecia só para trazer presentes, para recompensar a ausência.
todas as novidades. Comprava para a esposa melhores joias de grifes conhecidos. Não é qualquer joia, só de grife. Dinheiro não fazia falta. Tinha meu avião, tinha meu iate, eu tinha propriedades em lugares mais nobres. Havia muita fortuna, mas não havia mais família. Tem muitos que correm tanto atrás de dinheiro que esquecem a própria família. Tem muitos que alegam que estão trabalhando por causa do futuro da família. E de repente estão perdendo a família diante dos olhos deles. Porque não há mais tempo. Perdendo a saúde. Perdendo tempo precioso. Está vendo o filho crescendo, a filha crescendo. Tempos que não voltam. Perdendo em nome de um futuro. Perdi a minha família. Foi uma separação tão horrenda. Uma filha minha que estava na adolescência, ela escreveu na sua agenda, tirando o seu próprio sangue como uma seringa, escreveu palavras de morte e de ódio ao pai. Foi uma separação terrível. Deixei para eles tantas coisas. Separei de meus amigos, porque não poderia ter mais amigos, para ninguém me perguntar o que você faz, e também para proteger aqueles poucos que eu tinha de qualquer mal. Únicos conhecidos meus tornaram-me aqueles que trabalhavam naquelas ações. E as coisas começaram desse jeito. A única coisa que foi crescendo dinheiro e arrogância na minha vida. Achava que mandava qualquer ser. Qualquer pessoa tem seu valor. Para mim era assim. Qualquer pessoa tem seu valor. Não temia a autoridade, não temia ninguém. Porque achava que o dinheiro que granjava resolvia qualquer ação. Me tornei uma pessoa tão pobre e miserável, apesar da riqueza que estava na minha mão. A minha arrogância foi tão grande que um dia atingiu a minha própria mãe. Não havia visto a minha mãe há 11 anos. Falei, vou visitar a minha mãe no Líbano. Fui lá para visitar a minha mãe. Chego no Líbano com uma intenção de comprar para ela uma propriedade, dando para ela como presente um apartamento, uma casa, alguma coisa que ela escolhe. Dinheiro não fazia diferença. Piso no Líbano, mas quem foi no Líbano não foi o filho, foi o traficante. Não foi o filho que reconhece a mãe, a família, mas alguém que queria se mostrar. Chego naquele lugar, passou uma semana, para criar confusão por causa da minha arrogância com a minha mãe. A mãe que me criou, caçulinha dela, que me carregou no colo, que me amou até o último momento. Ela faleceu faz 5 anos atrás. E sempre me defendeu como uma mãe. Eu chego lá, brigo com ela, pego o dinheiro de volta, coloco no bolso e falo, não vou comprar, apesar que ela havia escolhido alguma coisa. Não vou comprar. Saí com toda a arrogância do Líbano. Entristeci o coração da minha mãe. Eu pesava sobre todos os valores. O único valor que eu tinha para mim, o dinheiro. Mas eu tinha o costume de cada semana, toda semana, ligava para minha mãe. Estava no exterior, uma semana depois ligo para minha mãe. Mãe, tudo bem? Como está? Tal? E eu encerrava a ligação, me abençoa, desligava o telefone. Aquele dia foi a mesma coisa. Mãe, tudo bem? Minha mãe estava devagar comigo no telefone. Chegando no final, como, ufa, vai acabar a ligação. Me abençoou. Fiquei esperando a palavra da bênção da minha mãe. Demorou. Pela primeira vez, minha mãe não me chama de filho. Não me chamou de filho. E pela primeira vez, escuto a minha mãe dizendo essas palavras. Eu não vou te abençoar. Quando a minha mãe falou aquilo, já havia presenciado tanto horror até então naquela vida que estava levando. Foi pior o horror que eu recebi até então, foi as palavras da minha mãe quando falou, eu não vou te abençoar. E na verdade foi uma coisa terrível, porque na mesma noite eu acordo de um pesadelo. Naquele pesadelo parecia uma determinação de algum lugar contra a minha vida. Naquele pesadelo que eu levanto, havia história futura tão horrível a meu respeito. Eu acordo apavorado. E a partir daquele momento, as coisas começaram a dar errado.
O crime organizado tornou desorganizado. Começou prejuízos, falhas, mortes. Eu mesmo na selva escapei da morte várias vezes. Escapei. Pessoas morrendo todos os lados. Prejuízos. E assim foi até a chegada de 1994. Uma grande operação da Polícia Federal em 1994, aqui no Brasil. Um grupo de pessoas foram presos no estado de Tocantins, perto de uma cidade chamada Guaraí. E foi capturado, junto com eles, uma quantidade de drogas. Pequena, tão pequena, que foram 7.000 quilos de cocaína pura. Foi considerada a maior carga apreendida da América Latina, a segunda maior do mundo naquele tempo. Até hoje, no livro de Guinness, considerada a terceira maior do mundo. Avaliada naquele tempo por 150 milhões de dólares. No varejo, no ataque, chegava a cifra de $1 bilhão. Quem foi preso? Um grupo de pessoas. E o líder junto, que eu estava lá. Apesar que estava na liderança, como estava tudo dando errado, eu tinha que me deslocar. Me desloquei para aquele lugar para acompanhar. E quando chego lá, a Polícia Federal, que estava cercando aquele lugar, depois de ver 17 aviões descendo numa fazenda, eu fui capturado, preso, juntamente com aquele grupo. Aquele momento parecia um momento de fim. Momento onde todo mundo falou, acabou uma história. Aonde, para meus olhos também, quando foi preso, falei uma palavra, que vergonha, porque estava considerando o ponto final da minha história. Só que não sabia que aquele ponto final não era ponto final, era ponto, vírgula, e algum novo começo a partir daquele momento. Não havia saída humana, para meu caso. Foi levado dentro daquele lugar, primeiros dias, eu conheci uma pessoa que me chamou a atenção, uma agente federal que estava naquele grupo, me chamou a atenção, porque fiquei 3 dias dentro da fazenda em Guaraí, até preparativo de levar a gente para a superintendência da Polícia Federal, ficamos lá. Naqueles 3 dias eu contemplei uma pessoa que me chamou a atenção sem nenhuma palavra. Pessoa no momento mais sede que eu tinha. Ele chega para mim, apesar que os colegas dele negavam água para mim, chegou a me dar um copo separado de água. Uma pessoa que me aconselhou a tirar o relógio, que era o Rolex de ouro, eu guardar no bolso para depositar, deixar na custódia quando chegar na superintendente da Polícia Federal. Uma pessoa que um dia acordo, uma noite acordo, vendo alguém mexendo com o braço, vendo ele colocando papelão para o ferro, onde estava algemado, não machucar meu braço. Eu via tudo aquilo, não entendendo o motivo daquele homem agindo daquele jeito comigo. Não era chefe, ele estava fazendo uma média, não. Todos os colegas dele estavam tratando mal todo mundo. E aquele homem estava tratando com toda a humanidade. Ele agia como se fosse amigo, estava ali. No último dia, no terceiro dia, eu estava algemado só. Dentro daquele barracão havia aquele homem só. Porque o colega estava preparando tudo para ir para a superintendência da Polícia Federal. O avião fretado estava pronto. E aquele homem resolveu falar com aqueles que estavam presos. Pela primeira vez, falar com todo mundo. Eu estava separado num canto, os outros estavam presos, estavam em outro lugar. Eu observava, ele conversava com cada 2 algemados e olhava para mim. Falava com outros 2 e olhava para mim. E de modo que ele foi falando e olhando para mim, meu pensamento foi longe. Comecei a pensar que ele estava falando de mim, está querendo interrogar eles a meu respeito, porque está me olhando. E a minha ira se acendeu de tal maneira, quando chegou para os últimos, antes de começar a falar com eles, eu gritei, policial, você tem alguma coisa contra mim? Eu quero ouvir o que você está falando. Eu desafiei aquele policial. Estava algemado, sentado no chão. Aquele homem veio na minha direção tão tranquilo. Eu estava esperando o pior dele. Ele chegou para mim, olhou para mim sentado no chão, abaixou um pouco, falou para mim assim, Nazhat,
Você acha que Deus escolheu isso para a sua vida? Foi o diabo que te deu, te ergueu, agora te jogou no chão, está rindo da sua cara. Aquele homem era cristão. Eu estava anunciando as boas novas aos presos, não estava falando da minha vida. Eu ouvi primeiras palavras das boas novas da boca daquele agente que fez tudo bem comigo, aonde depois meus olhos se abrem a respeito de alguém que realmente vive aquele que acredita e age segundo a consciência concebida por aquilo que fez o melhor para ele. Ele recebeu o melhor e eu estava fazendo o melhor segundo o ensinamento que ele recebeu. Aquele homem me marcou. Quando chegamos na superintendência da Polícia Federal, tinha que esperar lá, aguardar nosso julgamento. 3 meses. Não assim, promotor? 3 meses da prisão até ficar, senão tem que soltar, né? E aí tem que fazer de tudo antes de soltar. 3 meses na superintendência, não chegava nada, não entra nada na superintendência, nem cadarço, nem cinto, nada isso. E nós ficamos isolados, que grupo perigoso. Não havia visita, não havia jornal, não havia televisão, nada para nós. Eu fiquei doido, querendo saber o que está acontecendo. E de repente chega uma Bíblia para meu companheiro colombiano lá dentro. Ele começou a ler a Bíblia de vez em quando, eu olhava para ele e não estava nem pouco interessado com aquele livro que ele tinha. Porque eu fui criado com pensamento diferente. Então não tinha nem interesse nem olhar. Mas passando os dias, a minha vontade de ler alguma coisa aumentou. Olhei para ele e falei, me empresta um pouquinho o livro que você está lendo? Quando peguei pela primeira vez aquele livro, olhei para ele e falei, mas vou ler o que na Bíblia? E de repente escuto uma voz falando comigo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Demorei para achar esse versículo onde está o Salmo, onde está isso. Primeira vez que abro, achei, quando li, achei lindo. Quando cheguei para o ponto final do Salmo, de repente meu companheiro parece que estava me esperando, fala, leia Salmo 91. Salmo 91, vai rápido, agora mais fácil de achar. Achei tão lindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Onipotente descansará. Achei lindo. Falei, mas que lindo. Não sabia que havia coisa linda dentro desse livro. E comecei, de vez em quando, a emprestar aquele livro daquele companheiro que estava comigo. Chegamos um dia até brigar que ele não queria emprestar, que ele queria ler e queria também ler. Porque resolvi, naquele tempo, começar a ler a Bíblia do começo. Em 3 meses antes do meu julgamento chegar, eu li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, onde descobri coisas maravilhosas de um ser tão grande, tão poderoso, tão amoroso, que se importa com todos aqueles que ele criou, por mais que eles cometiam pecados e erros, mais que ele amava. E descobri aquele ser que amava de tal maneira até chegou a entregar seu próprio filho pelo amor dessas vidas. Aonde pela primeira vez pronuncia uma palavra que está na Bíblia chamada Pai. Fiquei fascinado. E algumas mudanças começaram a acontecer mediante aquela leitura dentro do meu pensar e agir. Até certa tarde eu estava só dentro daquela, não só meu companheiro dormindo, mas só acordado. Ele estava dormindo, uma tarde qualquer, como qualquer outra tarde, e de repente senti alguma coisa diferente dentro daquela cela. Alguma coisa que me impulsionou a levantar, ir até metade daquela cela, me dobrar, colocar meu joelho no chão, uma coisa que nunca imaginei fazer na minha vida, levantar minha mão e pronunciar certas palavras que pareciam loucura, mas foram palavras mais que mágicas, aonde falei, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Aquela hora que pronunciei essas palavras, alguma coisa nova começou a acontecer. Aquela tristeza,
Aquele coração duro esmoreceu de uma vez. E uma alegria tão enorme começou a entrar no meu coração naquela hora. Começou a rir e chorar, com lágrimas caindo no meu rosto, e rindo ao mesmo tempo que meu queixo já estava doendo, os músculos estavam realmente já tão esticados, e eu não entendia aquela cena. Parecia loucura, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas o incrível, quando abro meus olhos e não vejo mais a cadeia ali, não vi grade nenhuma, mas havia uma nuvem branca tomando lugar dentro daquele lugar. Era a presença divina dentro de uma cela de prisão. Aquela experiência foi única. Mudou meu pensar, mas não sabia o efeito daquilo que eu fiz, foi uma aliança que fiz com Deus. Mas não sabia que significado de uma aliança. Chegou o meu julgamento. Recebi a pior pena que imaginei, maior pena como líder. Foi 19 anos e 8 meses de crime hediondo. Ano 94, 90, que é quando eu recebi, ainda não havia a facilidade que hoje tem. Era 2/3. Cálculo mais ou menos, quase 14 anos tinha que passar daqueles com bom comportamento para ver se você sai. Hoje em dia é fácil, 1/6, 1/5, não sei quanto está hoje. Para sair, hoje em dia não precisa ter mais nada, algumas vezes está saindo. E assim por diante. Mas a lei antiga era 2/3. Quando fomos levados para a penitenciária de Papuda para curtir aquela pena, eu olhei para aquele lugar e falei, agora vou entrar, não vou sair vivo. Por quê? Porque sou arquivo aberto de cartel de Cali. Caiu preso, ou sai fugindo, volta para a fileira e sem conseguir, eles matam você lá dentro. Mas não sabia que havia feito uma aliança com alguém divino que não sabia o efeito daquela aliança ainda. Quando chego naquele lugar, fui recepcionado de melhor maneira. Quando meus companheiros foram levados de qualquer jeito, de repente se para para mim uma pessoa que era o encarregado, carrega meu colchão, carrega minha bagagem, me leva para surpresa de todo mundo. Aquele homem era cristão. E sabia que eu era cristão. Havia entregue minha vida a Jesus. Ele começou a agir comigo de um modo diferente. Dentro da prisão, fiz amizade somente com um ser chamado Deus. Com uma palavra que nós chamamos ela de manual de ser humano, ou a Bíblia por muitos. Cheguei a ler a Bíblia em 26 dias, capa a capa. Eles pensaram que eu estava ficando doido. O chefe de tráfico que virou doido, mas não estava doido. Estava achando a paz para minha alma. Deus me visita dentro daquele lugar. Lugar onde muitos morrem e onde continua pessoas sendo mortas dentro daquele lugar. Mas quando você está com Deus, nada te toca. Nada te atinge. Dentro daquele lugar, de repente, poucos meses, foi chamado para dar aula de inglês para quem estava fazendo vestibular, se preparando para fazer vestibular no presídio. Eu não queria, mas de repente, mediante aquilo, eles me tiram do pátio número 0, o inicial, como chama ele, a triagem, me levam para o último, melhor pátio que existe na Papuda, onde tem trabalho, onde tem biblioteca, onde tem vendas de produtos de fora, Coca-Cola, que amava tanto, e assim por diante. Eu chego naquele lugar, e naquele lugar havia uma estrutura diferente, uma igreja, onde ela foi aprender muito mais a respeito desse Deus que fiz aliança com ele. As coisas estavam indo tão bem, mas de vez em quando me pegava com aquela tristeza, quando lembrava a última conversa com a minha mãe. E as últimas palavras, eu não vou te abençoar. Um belo dia, entra na segurança máxima, ninguém está ouvindo, ninguém está gravando, um celular. Papuda, segurança máxima. Entra um celular, passa pela mão de tantas pessoas, no final chega, no último minuto chega na minha mão. Tinha pouco tempo para usar. Liguei para advogados, não consegui, a torre estava péssima. Imagina naquele tempo, dentro do presídio, a torre como era.
Ainda na rua tinha que tentar localizar o sinal. Imagina dentro do presídio, nada dava certo. Liguei para a Foz do Iguaçu, ninguém estava respondendo, o telefone não estava funcionando. Quase estava jogando fora aquele aparelho, de repente uma ideia, liga para o Líbano. Parecia loucura, não estava pegando aqui. Diz com aquele número bem conhecido na minha cabeça da casa da minha mãe. Dá um toque, falei, vai dar aquela mensagem de sempre. Para minha surpresa, alguém atende e fala, alô. Era a doce voz da minha mãe. Mãe, quando falei mãe, outro do outro lado, filho! E sabe, mãe, quando quer saber de algo, começa 1000 perguntas ao mesmo tempo. Mãe, eu tentei acalmar minha mãe, não tinha tempo, tinha que desligar, a segurança estava chegando, etc. Eu falei, mãe, eu quero somente uma coisa da mãe. Eu tinha medo de falar isso, mas eu criei a coragem e falei, mãe, a senhora pode me abençoar? A minha mãe é muçulmana. Nunca usou esses termos e de repente usa esse termo comigo. Pela primeira vez escuto isso, fala, filho, eu te abençoo com toda sorte de bênção que Jacó abençoou seus filhos. Aquela hora senti que o céu voltou a se abrir sobre minha vida. E aquele que estava bom melhorou ainda mais. De tal maneira que uma semana depois entra um missionário dentro do presídio no culto público, fazia um culto público aos domingos. Entra pelo portão olhando, procurando. Quem é o Jamil aqui? No meio de tanta gente que estava lá dentro, eu falei, eu vim para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus em breve vai te tirar desse lugar. Parecia loucura para quem recebeu 19 anos de crime hediondo. Vai te tirar desse lugar, vai te levar de volta para a cidade aonde você sai. E mais outras coisas a mais que não vou falar. Fazem parte do testemunho também. Aquele que recebeu 19 anos e 8 meses. Havia passado já 2 anos e pouco, como 3 anos e 4 meses. Saiu pelo portão principal para as ponto de tantos promotorias públicas. Procuradorias, imprensa, tem um recortes comigo aqui. Depois, se alguém quer olhar, no final, vou apresentar esse documento aqui. Pode botar aqui. Não, é sempre celular. Não. Só o livro aqui. Obrigado. Eu recebi o título, naquele tempo, de rei da cocaína. A revista Isto É mostrou tudo aquele acontecimento. 7 toneladas estão aqui. Depois, que se quiser, não dava para projetar hoje, mas se quiser olhar no final, sobre o próspero empresário de Cidade de Leste, Nazhat Mohammad Jamil Rassoul. Aqui a reportagem. Sobre fortuna de 500 milhões de dólares. Sobre a dúvida de corrupção que me tirou de dentro da prisão. Eles falaram tudo, menos uma coisa. Que eu fiz uma aliança com alguém que faz milagre. Corrupção na terra, mas do alto vem milagre. E o milagre aconteceu na minha vida. 3 anos e 4 meses saio da prisão. Cheio de dinheiro, não. Dentro da prisão e tentei me matar. Por quê? Eu fiz uma procuração geral para uma pessoa de confiança. Por tudo que eu tinha nos bancos no exterior, propriedades geral, tudo. E aquele homem me traiu, pensando que ia morrer dentro da prisão. Saí da prisão sem nada. Unicamente sobrou um apartamento em Foz do Iguaçu. Não conseguiam tirar por causa de documentação, creio. Sobrou aquele apartamento. Volto para aquele apartamento sem nada na mão. Entro naquele lugar onde o prefeito da cidade morava, vereadores, homens de negócio moravam naquele prédio. O único que me sobrou, o apartamento naquele lugar. Vazio, sem nada, sem dinheiro. Mas eu tinha um amigo que todo dia falava com ele, que era Jesus Cristo.
Passei por tantas dificuldades naquele lugar, mas jamais peguei o telefone para ligar para alguém do passado. O pior dia da minha vida, naquele lugar, eu estava pedindo a morte. E de repente me chega uma ligação e um convite para voltar. 5 milhões de dólares para recomeçar a vida. Agradeci àquele que me ligou. Desliguei o telefone, dobrei meu joelho naquela sacada do 20º andar daquele apartamento. Olhei para o céu estrelado e falei, Deus, eu me entreguei nas suas mãos. Não te troco mais por qualquer valor. Não importa o valor. O Senhor é responsável por minha vida. Depois daquilo, me mandaram com advogados uma mensagem. Ou ele volta ou morre. Falei para ele, fala para eles, prefiro morrer. Eu estou vivo aqui para contar a minha história. Porque Deus não olha aquilo que você faz, mas Ele te dá segunda oportunidade, terceira oportunidade, quarta oportunidade, N números de oportunidade para voltar, se arrependendo e retomando o caminho que Ele traçou para ti. Eu assumi uma posição, mediante aquela posição, Deus me sustentou. Me abençoou com um novo casamento. Minha esposa, minha filha, representante da família, não está sempre estão comigo nos jantares. Uma família bem equilibrada, vivendo dentro das normas aceitas por aquele divino que nós chamamos Deus. Vivendo uma vida, ainda que passamos por dificuldades, mas sempre nos encontramos através da busca uma solução através do Senhor Jesus. Vivemos honrados em todos os lugares. Hoje foi apresentado tantas pessoas honradas aqui nesse lugar. Pessoas de autoridades. Assis, São Paulo, eu estava diante de 5 juízes sentados no jantar da Adonep. Como em tantos outros lugares, hoje em dia, coloco a minha vida a julgamento mais uma vez. Cada vez entro no jantar, coloco a julgamento. Porque o mesmo Deus que mudou a minha vida para estar com essa coragem, falar o que aconteceu na minha vida, não tendo medo de julgamento, eu estou com a mensagem de dizer, não importa como está a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Honrados tantos lugares, preparado para ir para o exterior em tantos lugares, para falar disso que antes era uma vergonha. Hoje não precisamos nada, mas precisamos somente de Deus. Deus nos sustenta há 24 anos. Não é porque eu sou empresário, não. Mas Deus me colocou para falar do amor dele. E ele me sustenta em todos os lugares aonde ando. Ele faz isso. Conheci a Adonep uns 30 anos atrás, quando estava naquela vida, como empresário de Cidade Leste. Fui convidado para um jantar como esse. Não me pergunta que foi aquele jantar. Eu fui por causa de jantar. Depois tentaram tantas vezes me chamar, nunca mais foi. Até alguns anos atrás, uma pessoa que levantou dentro de um capítulo, ficou 6 anos atrás de mim me convidando. Depois, por vergonha, eu fui. E nunca mais saí. Hoje em dia, sou associado, juntamente com a minha esposa, somos sócios, estou como diretor da oração do capítulo lá também, andando pela Adonep em todos os lugares. Fazendo isso, não é porque temos obrigação, mas por amor realizamos isso. Porque reconhecemos aquilo que aconteceu na nossa vida, sabemos que dentro da sociedade existem tantas pessoas que estão lamentando, chorando, com dificuldade de sair de certa situação. E a solução é uma só, sou Deus. E Deus, quando assumimos uma aliança com Ele, Ele muda a nossa vida. A minha família, primeira família, tenho curiosidade a respeito disso. A minha filha, que escreveu com sangue dele palavra de ódio, alguns anos depois da minha saída, em Foz do Iguaçu, morando numa
Na minha casa, 3 horas de manhã, escuto gritos na rua de uma mulher gritando. Acordei, quando abro, era minha filha, chegando de outra cidade, com o marido dela, advogado. De repente aparece na minha casa, 3 horas de manhã, gritando: pai, venha tirar o diabo do meu corpo. Minha filha havia ido para drogas, para o vício, para práticas horrendas. E de repente me aparece ali na minha casa. Falou para ela do amor de Cristo que mudou a minha vida. O esposo dela, advogado de uma família tradicional de Foz. Os dois se entregam a Cristo. Meu filho, que é advogado em Itajaí, Santa Catarina, ele mora hoje lá. Ele tem um escritório lá. Relacionamento à distância, uns 16 anos atrás, me liga. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem? Eu vou para Foz, seja bem-vindo. Não, o pai não está entendendo. Eu pensei que ia sair alguma briga. O que foi? Eu estou indo para Foz porque quero honrar o pai. Eu vou me entregar a Cristo, quero que o Senhor esteja presente. Deus transformou a minha primeira família. Minha ex-mulher, um dia estava numa casa de fé, estava falando da transformação que Deus fez na minha vida. Quem entra aquela noite, levada pela filha, estava visitando a cidade e foi ela. A única pessoa que foi em frente para entregar a vida a Cristo foi a minha ex-mulher diante de seu antigo carrasco. Deus mudou a vida, Deus muda a vida de qualquer um que se entrega a Ele. A minha mensagem essa noite: olha para alguém que tem todos os registros, pode digitar meu nome na internet e vai aparecer toda a história, pouco a mais também. Vai ver que tudo é verídico. Olha onde estou, sem medo de autoridade, sem medo de falar abertamente, medo da morte, arquivo aberto de um cartel que me ameaçou de morte também. Estou aqui porque aquele que está comigo é maior que qualquer ameaça. Vivo há 24 anos e certamente vou viver mais ainda para contar para mais pessoas como Deus é maravilhoso. Eu não posso te deixar essa noite somente nessas palavras, mas eu quero compartilhar contigo aquilo que me deu vitória. E aquilo que me deu vitória começou como uma simples oração, simples entrega, que eu mesmo não entendia o significado dela, até passou um tempo, eu vi o resultado daquele acontecimento sem nenhuma dificuldade. Sair da prisão precisava de milagre, e através daquela aliança aconteceu um milagre. Viver 24 anos sem passando necessidade é milagre. Se você quer milagre na sua vida, eu quero compartilhar essa oração contigo. Se você aceita, te convido a se colocar de pé nessa hora. Quero orar junto contigo. Se puder, somente para nós não distrair, fecha seus olhos. Eu estava numa tarde qualquer, dentro de uma prisão, onde algo forte me tocou a fazer um ato que nunca imaginei fazer. E naquele ato pronunciei palavras que chegaram para mim. E naquelas palavras, sem me entender a profundidade daquelas palavras, Deus aceitou aquelas palavras e concordou em fazer a aliança comigo. Por isso lhe peço a todos que estão aqui, seja na cozinha, atrás, estão me ouvindo, repitam comigo essas palavras, por gentileza. Fala comigo assim: meu Deus, eu reconheço meu estado. Eu sei, ainda que eu faço o bem, eu erro. Muitas das vezes, eu quero fazer o melhor, mas não consigo. Eu reconheço também que o Senhor tem poder para transformar a minha situação. Por isso, nessa noite, eu abro meu coração, eu confesso meus pecados,
renuncio meus pecados. Eu peço, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra no meu viver, entra no meu lar, entra na minha família, entra em tudo que me pertence, porque a partir desse momento eu te confesso como meu Senhor e o único suficiente Salvador. Deus Pai, escreve meu nome no teu livro eterno da vida, em nome de Jesus. Cubra-me, meu Pai, como sangue de seu Filho, me purifica e me recebe como filho, amado para sempre. Amém.